Olá, a seguinte apresentação é sobre micologia básica, biologia dos fungos e fungos de importância econômica. Ela é para a disciplina de microbiologia geral do curso de Ciências Biológicas licenciatura. Os discentes são Eudevan da Silva Barbosa, Rodrigo Araújo Azevedo, Igor da Cruz Pinheiro, Marinara Ferreira Santos, tendo como docente a professora doutora Jaqueline Diniz Pinho. Começando então pela uma breve introdução. O que são fungos? Bem, os fungos são uma forma de vida tão distinta e diversificada que formam o seu próprio reino, que é o reino fungi. O reino fungi então engloba todos esses seres vivos que possuem células eucarióticas, que são heterotróficos, diferente, por exemplo, das plantas, que são autotróficos, ou seja, que produzem sua própria energia. E isso é importante ser falado, pois por muito tempo se achou que plantas e fungos eram evolutivamente próximos, o que a gente sabe que hoje não é verdade, e até porque os fungos não são autotróficos, eles não têm essa característica. Os fungos, na verdade, são saprófagos, eles se alimentam de matéria orgânica morta, e vários grupos são parasitas. E há também grupos que são unicelulares e outros que são pluricelulares. Outra característica que distancia eles das plantas são as suas paredes celulares, que são feitas de quitina, enquanto das plantas é feita de celulose. Além disso, sua reserva energética também é em forma de glicogênio e não em forma de amido, como é nas plantas. Os fungos têm um papel ecológico extremamente importante, pois por se alimentarem de matéria orgânica morta, são decompositores. Porém, isso acaba sendo um problema quando, por exemplo, eles parasitam, quando decompõem plantas que são importantes para a alimentação humana, ou quando eles parasitam também os próprios humanos. Alguns grupos fazem isso e causam certas doenças que a gente vai ver mais à frente. A respiração também é diversificada. Há grupos que são aeróbicos, ou seja, que fazem a respiração com o oxigênio. Há os que são anaeróbicos, os que não conseguem realizar a respiração com o oxigênio, e os anaeróbicos facultativos, aqueles que conseguem fazer a respiração com oxigênio, porém, caso não esteja a presença do oxigênio, eles também conseguem respirar por meio da fermentação. E os fungos, eles conseguem se alimentar por meio de uma digestão extracorpórea, ou seja, eles expelem certas enzimas que vai então degradar o alimento deles, e essas enzimas vão fazer com que as substâncias se tornem substâncias mais simples que vão ser absorvidas pelos fungos. É isso, por exemplo, que forma o bolor no pão e nas frutas. Segundo Raven, em seu livro, há 6 principais grupos de todo o reino fúngico. Então vamos falar sobre cada um deles. Começando pelos Microsporidia. Microsporidia é um filo de fungos de características parasitárias que são unicelulares, que parasitam animais, principalmente insetos. E suas principais características são que, pelos seus esporos, se projetam tubos polares que penetram a célula do hospedeiro. O próximo filo são os Chidridiomycota. Esse filo são de fungos predominantemente aquáticos, que são cenócitos, ou seja, em sua morfologia eles não possuem septo, a gente vai ver isso mais à frente, e por viver em ambiente aquático, possuem células móveis e flageladas. Eles também parasitam e causam patogenia em várias plantas. O outro filo, Zygomicota, são de fungos terrestres, que fazem a decomposição, e já conseguem ter relações mutualísticas com outros seres vivos. Também são cenócitos. E um exemplo desse filo é o fungo bolor preto dos pães. Eles são responsáveis por várias pragas de plantas e se distinguem dos outros filos por produzirem esporos de repouso sexualmente produzidos, que são chamados de zigosporos. O próximo filo são as Ascomycota, que é o filo mais diversificado e são os principais fungos que causam doenças em plantas. Existem espécies nesse filo que são unicelulares e outras que são pluricelulares filamentosas. Esses já possuem septo e são importantes na economia, pois nesse filo incluem, por exemplo, o que produz a penicilina, as leveduras e as trufas. São eles também que são essas espécies desse filo que são responsáveis por formação dos líquens, que a gente vai ver mais à frente. E a sua principal característica é uma estrutura sexual que eles possuem, chamada de asco, onde se guardam os esporos. O próximo filo é os da Basidiomycota. Nesse filo está incluído todos aqueles cogumelos. O cogumelo é uma estrutura do fungo. E todos aqueles que possuem fungos são desse filo. Então, todos esses cogumelos venenosos que causam alucinação, né? E esse filo, os fungos são septados e eles são muito importantes na decomposição. E sua principal característica é possuir uma estrutura chamada de basídio, onde eles produzem os esporos. Por fim, a gente tem um filo que é o Glomeromycota, que é basicamente todos aqueles fungos que crescem em associação com as raízes, uma associação chamada de micorriza, que são presentes em 80% das plantas vasculares e que se reproduzem assexuadamente formando glomerosporos com estruturas reprodutivas. Outra característica extremamente importante sobre os fungos são as suas relações ecológicas simbióticas, que valem 2 estados, que são os líquens e as micorrizas.
Vale lembrar que essas relações simbióticas também são mutualísticas, ou seja, existem nelas a troca de benefícios tanto do fungo quanto do outro organismo. Os líquens é uma simbiose mutualística entre os fungos e algas ou cianobactérias. Há então essa troca de benefício. O fungo recebe alimento e a alga proteção contra outros micro-organismos. A maioria dos fungos que fazem parte dos líquens são do filo das Ascomycota. E os líquens estão em diversos ambientes e tamanhos. Eles também são importantes como bioindicadores e pioneiros na sucessão de vegetação e contribuem para a fixação do nitrogênio no solo. Agora, as micorrizas são associações entre os fungos e as raízes de plantas vasculares. Assim, o fungo permite aumentar a capacidade da planta de absorver água e elementos essenciais, além de melhorar sua proteção. Em troca, o fungo ganha carboidrato e vitamina. Em relação à morfologia dos fungos, eles podem ser unicelulares, como por exemplo as leveduras, né, que também são coloniais, ou pluricelulares, como por exemplo a orelha de pau. Além disso, os fungos são compostos por rifas, né, que são essas estruturas verdes observadas aí na imagem abaixo, onde o conjunto dessas rifas vão formar o micélio, que é essa estrutura que fica embaixo. Então, o conjunto de rifa forma o micélio, que por sua vez vão formar estruturas reprodutivas, né, que vão ser estruturas formadoras de esporos. Então, muitas vezes a gente observa esses fungos e pensa que ali é o fungo em si, mas na verdade somente a estrutura reprodutiva. Além disso, as rifas elas podem ser septadas ou cenocíticas, onde as rifas septadas podem ser unicarióticas, que são aquelas em que possuem um núcleo dividido por septo. Então temos um núcleo e é repartido por septos. E novamente outro núcleo repartido por outro septo, onde vai ter poros, né, que vai possibilitar a comunicação entre uma célula e a outra. Enquanto temos as rifas septadas multicarióticas, onde temos dois núcleos por repartição. E também as rifas cenocíticas, que são aquelas que possuem uma célula multicariótica, né, com vários núcleos. Também é interessante falar que existem rifas verdadeiras e rifas falsas, né, que muitas vezes pode ser confundida, visto que as verdadeiras são aquelas que possuem estruturas tubulares, né, com citoplasma e núcleo que são divididos por septos, enquanto as falsas são normalmente leveduras que crescem, né, brotam em formato alongado, dando a parecer que são rifas com septos, quando na verdade somente são brotamentos. Além disso, é importante destacar algumas características em relação ao número de células e também aos septos, como por exemplo, os microsporídeos, eles são unicelulares, os quitrídeos podem ser asseptados ou cenocíticos, os gomícetos podem ser asseptados ou cenocíticos, o glomeromicota pode ser asseptado ou cenocítico, e o ascomicota pode ser septado ou unicelulares, e o basidiomicota pode ser septados com Doliporum em muitas espécies. Bem importante também destacar algumas diferenças estruturais morfológicas relacionadas a esses fungos, como por exemplo o microsporida, que apesar de ele ser uma célula eucariótica, ele carece de algumas estruturas tais como complexos Golgiens, peroxissomos, também mitocôndrias, e ele possui essa estrutura que é um tubo polar que conecta a uma célula hospedeira. Então ele é um fungo parasita em que necessita de se conectar ao citoplasma de uma célula hospedeira para se reproduzir. Bem, temos o filo Chytridiomycota, que ele vai se diferenciar principalmente em relação ao seu gameta, né, que vai ser flagelado, né, móvel, certo? E aqui a gente observa que ele é um Chytridiomycota unicelular com várias rifas, né, que vão ter funções cisoides. Então temos o filo Zygomicota, que como por exemplo são aqueles dos bolores, né, em que vamos conter também os cisoides, que vão ser as rifas, né, que vai ter a função de sustentação, e as estruturas reprodutivas, né, que no caso vai ser os esporangióforos com os esporângios. Então, quando a gente observa aquele bolor, nada mais é do que o conjunto dessas estruturas reprodutivas. Bem, também temos o filo Glomeromicota, possuindo esporângio, rifas, micélio, vesículas, arbúsculos, e eles são bastante associados às plantas em associações micorrízicas. Temos o filo Ascomicota, que é aquele filo relacionado às leveduras, né, mas também possuímos as formas filamentosas, como por exemplo, aqueles fungos que a gente observa um formato de taça, né? Ele parece o Basidiomycota, mas ele possui um formato de taça com uma certa cavidade no centro. Enquanto o filo Basidiomycota é aquelas estruturas mais comuns que a gente observa, né, possuindo chapéu, um himênio, um anel, um pé, estipe, vulva, e também o micélio, né, que é o conjunto de rifas. É importante também destacar em relação à parede celular dos fungos, visto que possui uma parede celular extremamente mucilaginosa, composta por polissacarídeos solúveis, e também uma parede celular formada por quitina, né?
visto que é necessário ter essa quitina, pois alguns grupos de fungo, como por exemplo os Oomycetes, eles possuem a parede celular formada por celulose, então ele é considerado pseudofungo, junto também com os Myxomycetes, que não possuem paredes celulares e também são considerados pseudofungos. Apesar de eles possuírem algumas características importantes, eles não possuem essa parede celular formada por quitina, né? Além disso, temos o glicogênio como reserva energética fundamental de energia para os fungos, né? A gente observa aqui uma imagem da forma molecular da quitina, onde sabemos que não é somente restrita aos fungos. Também temos, por exemplo, artrópodes que possuem quitina no seu exoesqueleto. Olá, iremos falar agora sobre a reprodução dos fungos. A maioria dos fungos se reproduz de forma sexuada ou assexuada, mas uma pequena parte pode se reproduzir por geniparidade, que falaremos logo a seguir. Este esquema demonstra a reprodução de forma sexuada e assexuada de como ocorre nos fungos. No primeiro exemplo, temos a reprodução assexuada. Iremos começar a explicação pelo micélio, que é a parte mais adulta do fungo. Bom, dentro do micélio teremos uma estrutura formadora de esporo. Essa estrutura formadora de esporos se chamará esporângio, que é o local onde se produz e armazena e também libera esporos. Essa produção de esporo no esporângio é feita por mitose, que é uma divisão celular onde multiplica a quantidade de células sem mexer com a quantidade de cromossomos. Após isso, os esporos vão ser liberados no ambiente. E quando germinar, irá formar um novo conjunto de células, e essas células irão formar as ínfuas e formarão um novo micélio, começando o ciclo novamente. No segundo ciclo, onde está representada a reprodução sexuada, nesse processo, nós também iniciaremos pelo micélio, onde você sabe que esse micélio ele vai possuir, no caso de uma reprodução sexuada, várias células. E nesse processo sexuado há uma grande variabilidade genética. Nesse processo, essas duas células, elas irão se juntar e vai ocorrer a fusão no citoplasma, a fusão do citoplasma dessas células, que é chamado de plasmogamia. Depois em que esses dois citoplasmas estão se fundiram, acontecerá o estágio, chamado de heterocariótico, onde esses dois núcleos eles vão estar juntos. E após isso vai ocorrer a cariogramia, que é a fusão desses dois núcleos, a produção de um zigoto. Então nós vamos ter aí uma célula com dois núcleos, que não pode se transformar ainda em um esporo direto. Então, dentro do esporângio, vai acontecer uma divisão celular por meiose, que é uma divisão que você vai reduzir o número de cromossomos, e vai ter esporos haploides, Então, esses esporos já haploides, eles vão ser depositados no ambiente e vão formar um novo micélio após a germinação. A reprodução assexuada, por brotamento ou geniparidade, ela surge quando um broto de um indivíduo, ele cresce e ele irá se destacar originando um novo organismo, Alguns dos organismos que se reproduzem por brotamento são os fungos, hidras, esponjas e até certas plantas. Temos então exemplo de filos que fazem a sua reprodução tanto de forma sexuada quanto assexuada. Temos o filo, Chytridiomycota e o filo Zygomicota. Na primeira imagem, temos os quitrídeos e na segunda os zigomicídeos. A diferenciação entre esses dois filos, vai estar nos esporos, que os esporos dos quitrídeos, eles irão ser flagelados e dos zigomicídeos não irão possuir flagelo. Nós temos então, exemplo de filos que fazem a sua reprodução de forma assexuada, os basidiomicetos e os ascomicetos, que irão apresentar todo o processo que já foi explicado anteriormente. E assim, a partir da produção, no caso do seu, ou basidiosporo, no caso dos basidiomicetos, ou dos ascosporos, germinativos, no caso dos ascomicitos, irão produzir novas células que, a partir de um ambiente propício à germinação, irão dar início a novos indivíduos.
nós temos os glomeromicitos, né, representantes do filo Glomeromycota. Esses fungos, eles são muito importantes, né, apresentam enorme diversidade, embora não seja descrita, e tem grande importância ecológica, né? Todas as espécies conhecidas, elas crescem em associação às raízes, formando as micorrizas. E os glomericídeos, eles não crescem independente das plantas hospedeiras. E os glomericídeos também são disseminados, estão presentes em cerca de 80% das plantas vasculares. Apresentam também ninfas, né, principalmente cenócitas, e só se reproduzem por modo assexuado, né, por meio de esporos, né, multinucleados, que são produzidos embaixo da terra. Certo, agora nós vamos dar continuidade falando sobre a importância dos fungos, né, onde nós já podemos ver que os fungos eles são organismos heterotróficos, aclorofilados, onde eles podem ser tanto unicelular quanto pluricelular, e possui parede celular constituída por quitina, e a sua nutrição se dá por meio de absorção. Quanto à importância ecológica desses fungos, eles são degradadores da natureza, né, e a sua principal importância está no fato deles contribuírem para a reciclagem de nutrientes para o ambiente, onde eles podem ser classificados quanto a seu hábito, sendo sapróbio, fungos parasitas, fungos simbiontes. Sapróbios são os fungos decompositores da matéria morta, né, que vivem na natureza, participando da reciclagem de nutrientes. Já os fungos parasitas, eles se alimentam da matéria viva, parasitando plantas e animais. Quando eles parasitam animais, eles podem causar doença, como é o caso da Candida aureus, que quando ela parasita um humano, ela causa doenças nele. Já os simbiontes, eles são fungos que fazem associação entre organismos diferentes. E essa interação, ela beneficia ambas as espécies. Como nós podemos ver aqui, um líquen, né, que é a associação de algas e fungos. Além disso, os fungos eles apresentam importância econômica para o homem, né? Entre elas está a aplicação na indústria tanto farmacêutica quanto alimentícia. Na indústria farmacêutica, nós podemos observar a produção de antibiótico, onde os fungos do grupo dos pelicínios, eles são bastante utilizados na produção de remédios para combater infecções bacterianas. Já os Saccharomyces boulardii, eles são leveduras que atuam como probiótico, né, no organismo, que mantém e restaura a flora intestinal no intestino delgado e grosso. Já os cogumelos do sol, eles são badiossalmicetos, né, que possuem propriedades metabólicas no combate de vários cânceres. Além disso, também há a produção de ciclosporina, que é um medicamento que suprime as reações imunológicas que causam a rejeição dos órgãos transplantados, onde reduz a probabilidade de rejeição, onde essa droga atua no sistema imunológico, onde ela não permite que ele reconheça o órgão transplantado como um organismo estranho no corpo, né, impedindo assim a sua rejeição. Então nós observamos que esses fungos eles podem ser utilizados aí na indústria farmacêutica, né, além desses fungos que são utilizados para a produção de medicamentos. Também existem alguns fungos que são prejudiciais aos humanos, né, como eu já tinha citado anteriormente, o Candida aureus, mas também existem outros diversos fungos que são prejudiciais. E falando agora sobre a indústria farmacêutica, nós podemos ver que os fungos, eles também estão presentes nessa indústria, onde eles podem ser produzido pão e cerveja, né, onde os fungos eles são utilizados na fabricação de alimentos industrializados pelo processo de fermentação, no qual os fungos também são capazes de crescer bem rápido. Então, eles produzem grande quantidade de alimentos. Também podem ser utilizados na produção de vinho e cachaça, onde o processo de preparação consiste em colocar as substâncias dentro de tonéis e adicionando leveduras para o processo de fermentação. Os fungos eles também têm o seu uso na fabricação de queijos com sabores bem apurados, onde eles são utilizados na culinária mundial. Também são utilizados na fabricação de molho shoyu, que é bastante utilizado na culinária oriental. E além disso, eles podem servir para a produção de ácido cítrico, que é através do fungo Aspergillus nitti,
na fabricação de sucos industrializados. Além disso, esse fungo também pode ser utilizado na produção de ácido acético. Então, aqui estão nossas referências e muito obrigado pela atenção.